Provas afirma que a reorganização do calendário do Enem pode colocar em risco políticas públicas. E para entender melhor quais são esses riscos da realização da prova em meio à pandemia do coronavírus, eu converso agora com a médica infectologista Raquel Stuck. Stuck, falei certo seu nome, doutora? Falou, Stuck, boa tarde. Boa tarde. A senhora que é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, não é mesmo? Isso, perfeito. Obrigada por nos atender, doutora. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos à primeira pergunta. São quase 6 milhões de candidatos inscritos neste ano. Segundo o INEP, que é o órgão responsável por aplicar a prova, há condições de segurança para os alunos. Na opinião da senhora, diante de um crescente número de contaminação e mortes, é realmente viável aplicar essa prova nesse momento, doutora? Olha, eu acho que nós temos que colocar esta prova no contexto, não é, do que ela representa para os estudantes, né, que se dedicaram aí ao longo do ano de uma maneira, né, que aprenderam a se dedicar de forma virtual. E devemos lembrar também que nós já tivemos 2 grandes vestibulares nos últimos dias. Nós tivemos o vestibular da Unicamp e nós tivemos a FUVEST ontem. Todos com um número também imenso de candidatos e sim, feitos de uma forma segura. Nós temos que lembrar, Kalina, que na sala onde os alunos estão, apesar de ficarem muito tempo, não se conversa, né? Todos estarão de máscara, álcool gel estará disponível. Então, o risco de transmissão na sala, com essas considerações, ele é muito pequeno. O que me preocupa e o que deve também estar equacionado é a chegada até o local da prova. Então, o transporte, né, eu devo ter transporte suficiente para que as pessoas não fiquem aglomeradas, os jovens não fiquem aglomerados para chegarem ao seu destino final da prova, tanto para ir quanto depois para voltar para casa. Não ter aglomeração no portão, então para isso eles estão até orientando, né, o portão vai abrir antes, para que os alunos cheguem em tempo de entrarem, né, sem fazer tumulto, sem fazer aglomeração e que se já dirijam para o local da prova. Então, assim, dentro de todo o contexto e pelo o que nós tivemos já essa semana com a Unicamp e com a FUVEST, acho sim que, apesar do momento da pandemia, nós podemos realizar a prova. Não só isso, né, doutora? Lembrando que essa prova vai acontecer também 2 semanas depois das festas de fim de ano, que a gente viu que praias, né, e festas, baladas estavam lotadas de jovens. Quer dizer, a exposição, como você está lembrando, talvez maior não seja lá, né, por tudo isso que a gente já comentou. E é importante também, a gente sabe que os alunos, Kalina, eles já vieram nos últimos meses, eles já estão se preparando em casa para estudar e para resolver questões de anos anteriores já usando máscara. É importante que leve até mais de uma máscara, se eventualmente a máscara molhar ou se sujar, né, no decorrer do período, para que possam trocar. Então, eles já estão adaptados a nossa nova rotina, né, de uso de máscara, de álcool em gel e do distanciamento. Outra coisa que a senhora, que é experiente no assunto, é importante também destacar e frisar, é que aqueles alunos que estiverem sentindo sintomas da doença, para eles não irem, né, doutora? Porque às vezes eles acham que essa oportunidade não pode perder, é muito importante fazer o Enem, mas também tem que se cuidar e cuidar do outro, né? Isso é fundamental, quer dizer, faz parte até das regras, né, do concurso. Todos aqueles que estiverem, né, começarem a apresentar febre ou sintomas que possam ser atribuídos à Covid, que não se dirijam ao local da prova, né? Eles, por uma questão, né, de saúde deles e por questão também de não transmitir, né, a Covid durante todo este período, tanto do percurso, ida e vinda, quanto do momento da sala também, né? Então, isso é extremamente importante. Aqueles que têm sintomas da Covid não realizem a prova e, com certeza, né, no próximo ano serão bem-sucedidos. Com certeza. E o maior risco dos jovens se contaminarem, qual é? Eles passarem isso para os avós, para os pais? Bom, nós temos o risco que eles adoecem gravemente numa proporção menor.
Mas, infelizmente, perdemos né, jovens que morreram pela Covid mesmo sem comorbidade. Então, isso pode acontecer. E o risco mais frequente é que eles transmitam para as pessoas com quem eles convivem. Então, os pais, os tios, os avós, né, e as pessoas que eles têm contato, que têm ou comorbidade ou um risco maior de adoecimento. Então, essa é a grande preocupação hoje. Se bem que a gente tem observado que a maior parte das internações tem sido até de pessoas mais jovens, principalmente aqui no estado de São Paulo. A mortalidade ainda é maior nas pessoas acima de 60 anos, que neste momento né, estão pegando a doença através do contato com as pessoas mais jovens. E mudando um pouquinho de assunto, doutora, para a gente finalizar, agora sobre o vírus e a vacina. Quando alguém pega a doença, desenvolve naturalmente os anticorpos, né? E a vacina também produz os anticorpos. Desculpa até parecer ignorante, doutora, porque eu tive a Covid e fiquei pensando, tem gente que diz, né, o que a gente ouve falar é que esses anticorpos eu posso ficar protegida durante uns 3, 4 meses, ainda não se sabe exatamente. Qual a diferença dos anticorpos que eu mesma produzi tendo a doença e os anticorpos que eu produzo com a vacina? A vacina consegue produzir, vamos dizer assim, uma qualidade de anticorpos que ela é melhor e possivelmente mais duradoura do que os anticorpos produzidos pela doença. Então, nós sabemos que as pessoas que têm quadro leve, até muitas vezes nem fazem anticorpos, né? Ou eles vão durar um tempo muito curto. A gente tem confirmação de reinfecção um mês depois ou 28 dias depois do primeiro quadro. Então, quer dizer, o anticorpo não se formou ou não serviu para nada, né, nessa situação. E isso não é tão infrequente, viu, Kalina? A gente sabe, por exemplo, a doença meningocócica, né, a meningite meningocócica, que é extremamente grave, é uma doença que não dá proteção, por exemplo. A vacina dá, né, uma proteção bem duradoura, até 4, 5 anos de proteção. A doença não dá nenhuma. Tétano é uma outra doença também, que a pessoa pode ter tétano, ela sara, mas ela não tem nenhuma proteção. Tanto que quem teve tétano, né, deve fazer a vacinação depois normalmente. Então, essa não é uma situação que a gente está vendo pela primeira vez com a Covid. Então, a mensagem é essa mesmo, né, até que vocês comentaram, quem teve a Covid deve ser vacinado sim. Muito bem, doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez, ótima tarde para a senhora. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, uma ótima tarde, uma ótima semana para todos. Obrigada. São 5h14 e olha só, o Brasil é considerado o país com a população mais ansiosa do mundo, com percentual de 9,3%. Assumo que